Boa noite a todas, boa noite a todos, encarnados e desencarnados, nessa noite aqui com a gente. Agradeço muito ao convite da UME Parnaíba por estar aqui com vocês nesse momento, no dia de hoje, tão representativo. Mesmo sabendo que tem vários irmãos e irmãs minhas, muito mais competentes e que poderiam estar aqui hoje falando, digo que preparei e organizei uma palestra com todo o coração para conversarmos com um assunto tão importante. Apesar de ser um assunto que já é muito conhecido pelo público espírita, espero que também possamos aqui refletir um pouquinho e vivenciar sobre as nossas ações dia a dia, sabendo e tendo todo esse conhecimento que a gente tem, né, que está ao nosso alcance hoje. Então, há muitas moradas na casa de meu pai, João, capítulo 14, e hoje a gente vai fixar muito no versículo 2, que é o início, né? Iniciando a campanha Imortalidade da Alma. Oi. Para cá, né? Certo. Imortalidade da Alma, como o próprio vídeo de Divaldo já abriu aqui para informarmos, né? Eu vou começar falando sobre o livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que é um livro de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, e que tem séries que ela fala e traz muitos conhecimentos e reflexões sobre a psique humana, e que ela vai nos trazer questões super importantes desses dados. Hoje a gente vai trabalhar e falar através dela, através das palavras dela, certo? Então ela diz assim: Jesus nos falou sobre muitas moradas na casa do Pai. O que seriam essas moradas? O que seria essa casa? E aí tem um vídeo no YouTube, que são os estudos organizados pela FEB, e que num deles tem Haroldo Dutra e tem Saulo também, que são palestrantes já conhecidos no meio espírita, espíritas renomados, e eles começam justamente discutindo sobre o que é essa casa. E aí eles começam a falar: essa casa é o universo. Essa casa do Pai é aquela casa que foi feita para todos nós, e não só nós irmãos aqui, moradores da Terra, mas é uma casa muito grande, muito ampla, que apesar de todo o conhecimento que nós temos hoje, científico sobre as galáxias e o universo, ainda não condiz com tudo que realmente existe. E as moradas? A partir daí, dessa casa, que é gigante, que é imensa, que é sem fim, a gente pode pensar que tem dois tipos de moradas. E aí a gente tem as moradas que são físicas, ou seja, outros planetas, que também são habitados, certo? Pedro, você pode me dar o livro dos Espíritos aí, por favor? Só pegar aqui e botar aqui. Obrigada. E também moradas espirituais, que são essas sim que a gente vai adentrar um pouquinho na fala de hoje. E aí ela vai falando: temos mundos habitados que povoam o universo, a casa do Pai, graças a milhões de galáxias. E aí a gente já tem como conhecimento científico hoje que são pelo menos 2 trilhões de galáxias. De galáxias. Imaginem quantos planetas, quantos, como o bem Divaldo falou no vídeo, a quantidade de Sol. Não existe só o nosso. Então, por que a gente acha que existe só a Terra e que só a Terra é povoada, né? Aqui,
na questão 55 do Livro dos Espíritos, eu achei interessante trazer, porque é exatamente a gente falando sobre essa imensidão, e falando sobre esses povos, o povoamento da casa do Pai, né? Então, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 55, todos os globos que circulam no espaço são habitados? E eles respondem, sim. E o homem da terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Obrigada, Pedro. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Então, não, meus irmãos. Não, minhas irmãs, nós não estamos sozinhos. O universo é uma imensidão. A casa do Pai é sem fim. E sim, nós não somos os únicos a percorrer, a receber essas bênçãos divinas que nós recebemos como a reencarnação e a capacidade de evolução, né? Continuando, ela nos traz que quanto mais grosseiro o princípio espiritual, mais grosseiro é o mundo em que deve habitar. E aí ela também está nos falando sobre mundos físicos, não só moradas espirituais, certo? Por quê? Porque tudo vai depender da nossa evolução enquanto espírito, a nossa evolução moral. Daí vai depender de onde nós estaremos, que parte de morada nós habitaremos, quanto tempo passaremos e como será essa caminhada. Ainda no mesmo livro, ela traz a transferência de um mundo para outro se dá conforme a necessidade do seu progresso moral, que jamais se encontra estanque. Então, nós estamos em um processo evolutivo que não para. Embora nós imaginemos, com tanta coisa que a gente vê, que não estamos evoluindo, já estivemos muito pior. Já estivemos em meio a guerras infindáveis, não que não estejamos, mas já estivemos em ambientes muito mais negativos, muito mais propensos à violência e desconcentrei, né? Total. É a filha que foco, né, filha? Tá certo. Então, não se encontra estanque, nós estamos em evolução. Nós precisamos, sim, observar cada um onde eu estou e o que é que eu posso fazer por mim e pelo entorno, para não ficar sob controle do que está acontecendo ao redor, porque aí sim a gente pode realmente imaginar que não estamos evoluindo e não fazer mais nada para essa evolução coletiva que começa conosco, né? Jesus explicitou que há muitas moradas na casa de meu Pai, em convite subliminar, ao mesmo tempo direto, para que todos se empenhassem por alcançá-las. Então, ele nos convida, o Mestre nos convida. Há quanto tempo ele nos convida a entender que se há muitas moradas, cada um de nós somos capazes de alcançá-las. E por que não moradas espirituais condizentes com um espírito mais evoluído moralmente? É isso que nós temos que observar e responder ao chamado do Cristo. O que nós estamos fazendo? Será se nós aceitamos e estamos praticando diariamente essa reflexão, mudando e modificando ações, pensamentos?
para que consigamos alcançar essas moradas, porque as moradas existem e elas estão aí. Resta saber se nós conseguiremos alcançá-las e a que tempo nós faremos isso, porque alcançá-las nós iremos, né? Igual um dia todos nós seremos anjos, né? Seremos, sem dúvida. Isso não é uma dúvida, é uma certeza. Mas a que tempo e como, aí é individual, né? Com cada um. No livro Em Busca da Verdade, no capítulo que fala sobre a fatalidade da morte, ela vai então começar a adentrar nessa história de morte, né? E aí a gente tem isso aqui, que é um conhecimento de senso comum e que todos nós já devemos ter ouvido isso, né? E aí eu digo muito porque a minha mãe repetia isso desde que eu era pequena, e ela dizendo assim: olha, minha filha, a gente só sabe da morte, só sabe a que vai morrer. Essa é a única certeza que a gente tem na vida. E isso eu ficava pequena ainda e ela sempre repete isso. A vida inteira dela, ela continua repetindo. E é uma coisa que eu vi que não é só da mamãe, é claro. Ela não tirou isso da cabeça dela sozinha. É algo social. Porque é a única certeza que nós temos mesmo. Claro, na vida nós só temos que nascemos e que um dia morreremos. O que vai acontecer socialmente a gente não conhece mais certezas, né? No senso comum. Então, a Joana de Ângeles vem dizendo assim, olha, o oposto da morte não é a vida. O oposto da morte é renascimento. Como afirmou Buda, e ela vem com uma citação de Buda, que para a cultura oriental, a morte já é vista de uma forma totalmente diferente da nossa. Muitas culturas orientais, religiões orientais, conhecimentos orientais trazem a imortalidade da alma como algo muito certo, como algo de conhecimento comum entre eles, o que é diferente para a nossa cultura. Né? Então, ela vem dizendo, né, da citação de Buda, que diz que sempre se está na vida, quer no corpo físico, quer no corpo espiritual. Então, tudo é vida. A vida vai depender e vai ser diferenciada aí em que morada você se encontra. Se você está em um corpo físico, em um planeta, vivendo com pessoas que também estão na mesma condição, vibração, experimentando uma vida orgânica e fisiológica, ou se você está vivendo em um outro plano, esse espiritual, mas após essa passagem que chamam de morte. A morte é, portanto, o término do fenômeno biológico, o encerramento de uma etapa puramente orgânica. Esse é o ponto que a doutrina nos traz, que o conhecimento do Espiritismo nos traz, e que temos que internalizar, entender, compreender qual é esse sentido. Porque se eu vejo a morte como algo puramente o fim de algo orgânico, muitas mudanças já se fazem a partir desse conceito. Muito já se faz a partir do entendimento de morte como o fim de um corpo orgânico, que não é o fim. O corpo padece, acaba, você tem um tempo para utilizar desse corpo, que cada pedacinho foi inclusive planejado para que você estivesse no mundo e tivesse que passar por necessidades desse mundo. Então, só que ele acaba, e aí o espírito é imortal, ele renasce. Por isso,
o oposto da morte não vai ser vida, porque vida há sempre. Agora você vai renascer em uma outra morada, com outro objetivo. Aqui eu coloquei, porque como a gente está falando, e aí morte do corpo físico, e aí a gente vem com um fluido, né? O fluido vital, que é exatamente na quantidade certa para vivenciarmos o tempo certo aqui nesse planeta. Então vamos falar de nós, né? Então, esse fluido vital, ele acaba. Quando ele acaba, ocorre a morte do corpo, certo? E o renascimento desse espírito em outra morada. E na palestra do Divaldo, eu lembro bem da fala dele, e eu achei super importante, interessante a gente lembrar disso, que ele disse, inclusive, um relato dele mesmo, que a partida dele, o desencarne, por algumas vezes foi ampliado, foi atrasado. Então, assim, olha, você não vai agora não. Vamos dar um jeito aqui nesse seu fluido vital para que você consiga permanecer um pouco mais diante da missão que executa hoje. Assim como há essa opção e condição para espíritos muito mais evoluídos, também temos que pensar na questão do que a gente faz com esse fluido vital. Será se ele vem num vidrinho e ele não acaba mais rápido? Ele acaba mais rápido. A gente também tem que cuidar desse fluido vital, também tem que cuidar desse corpo que nos foi dado, porque se a gente começa a alimentar o corpo e o espírito com questões que são negativas, com alimentos que não fazem bem, com líquidos e bebidas que não fazem bem, com pensamentos o tempo inteiro que trazem negatividade, você pode sim construir aí uma bela enfermidade. Enfermidade essa que talvez nem estaria no seu planejamento. Então, nós precisamos ter atenção quanto a isso. Esse fluido vital é muito importante e ele é o que diz o tempo que nós temos para executar exatamente o que viemos fazer aqui. Desse modo, o significado mais valioso da existência corporal é a conquista valiosa da imortalidade, na qual se está mergulhado, mas que se torna lúcida e plena após a desencarnação. A imortalidade, meus irmãos, nós estamos mergulhados nela. Queiramos ou não, nós somos espíritos imortais. Nós viemos para cá agora, mas nós voltaremos. A reencarnação, pilar da doutrina espírita, ela nos traz essa certeza. E essa certeza nos foi dada e nos é dada através de conhecimentos, livros espíritas, práticas espíritas, que cada vez mais estão sendo divulgadas e ampliadas para o conhecimento de todos. Nós temos aí, por exemplo, a reencarnação sendo muito estudada pela medicina. Nós temos aí, por exemplo, as experiências de quase morte, como são chamadas pelos médicos, já comprovadas cientificamente e divulgadas cientificamente. Então, o conhecimento já nos é posto. Somos espíritos imortais e devemos nos apropriar desse conhecimento, tomar consciência disso para executar as tarefas que realmente devemos fazer, que viemos para cá para fazer, para executar e evoluir. Desde os primórdios, ocorrem diversos encadeamentos de experiências carnais, em sucessivos renascimentos
corporais. Exatamente, a nossa reencarnação não é de hoje que voltamos a esse plano, não é de hoje que nos reencontramos com diversos espíritos que já fizeram parte de nossas vidas em outras oportunidades, em outras condições, que possamos inclusive ver a imortalidade da alma como uma oportunidade de fazermos diferente, como uma oportunidade bendita do amor de Deus por nós, para mostrar que Ele acredita em cada um, porque o Pai acredita no Filho, e Ele nos coloca aqui novamente com novas oportunidades. Às vezes nós podemos não perceber, e aí nós podemos pedir um auxílio. Esse auxílio pode ser um auxílio espiritual ao seu mentor, a espíritos benfeitores que estejam próximos. Pode ser um auxílio espiritual na casa espírita, pode ser um auxílio profissional. Mas o importante é que tomemos consciência da oportunidade que nós temos tido por diversas vezes e não queiramos gastar mais uma e alongar ainda mais esse processo de evolução moral. Não fosse dessa forma, voltarmos, reencarnarmos com novas oportunidades, a existência corporal, em razão da sua brevidade, porque todos temos um tempo aqui, não teria o menor sentido de lógica ou de finalidade. Se Deus é perfeito, é o Pai, é o Criador, é o que ama incondicionalmente, por quê que Ele traria um ser para um planeta por uma vida e ponto, acabou? Qual é a lógica de vir se não existisse a reencarnação? Joana vem e fala que a sobrevivência do ser espiritual é crucial para que a vida física tenha justificativa e sentido psicológico. Sem isso, não teria sentido. E eu, inclusive, sempre que leio algo que me reporta a essa questão de existência, de brevidade de existência, de justiça, eu lembro de uma fala que eu escutei, né, de alguém que não é do meio espírita, obviamente, faz muitos anos isso, e que a pessoa disse assim, eu nem sei por que Deus faz isso, que uns nascem tão ricos, outros só vêm para sofrer. Eu disse, o que acontece depois? Depois, é claro que a gente vai para o pó, e tudo acaba ali. Eu digo, então qual é o sentido de vir para cá? Uns são escolhidos e os outros não? O Pai escolhe alguns? Por quê? Por que merecem mais? E os outros não merecem? Nunca? Não mudam nunca? E aí a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. A gente sabe e tem esse conhecimento hoje e sabe que a reencarnação é exatamente o que demonstra a justiça divina. A imortalidade da alma é exatamente o que vai demonstrar para nós a justiça divina e o amor incondicional por cada um. Porque nós sempre teremos novas oportunidades até chegarmos à evolução moral, que é necessária a todos nós. Até o mundo de regeneração, onde já estamos em processo de transição, diga-se de passagem, né? Então, qual é o sentido da vida, né? Sofrer?
Não só. A certeza da imortalidade faculta que todos os fenômenos humanos adquiram lógica e possam ser compreendidos como edificantes. Novas oportunidades de ser, de existir e de fazer nesse mundo. Porque antes eu posso não ter aproveitado todas as oportunidades que eu tive. E agora eu venho para aprender a dar valor às oportunidades, aprender a fazer diferente e nunca no sentido de punição. Porque o nosso Deus não é um Deus de punição, não é um Deus punitivo, não é um Deus vingativo. Ele é o Deus de amor. Porém, o medo da morte permanece terrível e ameaçador. Herança do período da caverna, quando ocorria o fenômeno que não era interpretado pelo homem primitivo. Então, por mais que nós, até nós espíritas mesmo, conheçamos todas as questões relacionadas à imortalidade da alma, todas as questões relacionadas à reencarnação, a outras moradas, outros planos espirituais, ainda assim, alguns ainda temem a morte. E ainda assim, quem não é espírita, quem não teme o medo da morte? Quem não tem? E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, não sei se para vocês, né? Mas para mim, às vezes, elas dizem assim, não, mas eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de como eu vou morrer. Mas até o como você vai morrer também está ligado a quem você foi, quem você é, pensamentos, ações, oportunidades aproveitadas ou não, tudo isso está interligado. E aí a gente tem uma construção que é social, e eu achei assim, não conhecia esse livro, e achei fantástico, Samuel me emprestou, e eu achei fantástica a leitura e os conhecimentos que Joana nos traz sobre o medo da morte, sobre de onde vem esse medo, por que todos têm esse medo da morte. E aí vocês vão ver aqui que não tem nem como não ter, porque são muitas as construções sociais em volta dessa tal de morte. Então, primeiro começando lá da época da caverna, se viemos reencarnando há muito tempo, nós podemos imaginar como seriam os homens e as mulheres da época do tempo primitivo. Eles tinham conhecimento sobre reencarnação, imortalidade da alma, todos esses livros da codificação, eles tinham? Nem noção, exatamente. E não morriam, não? E aí, o que passava na cabeça deles quando essa morte chegava para alguém próximo? Como algo que terrível. A gente nem sabe como era feito depois que a pessoa morria. O corpo ali ao lado dessa família, então não eram sensações agradáveis. A morte não trazia, nem traz, obviamente. Mas naquela época, a gente pode pensar que a falta desse conhecimento piorava muito mais essa ideia de morte e essa questão relacionada ao morrer. Então, a gente vem trazendo aí também conhecimentos e vivências que não são de hoje. E isso influencia até hoje. O medo da morte resulta do instinto de conservação que trabalha a favor da vida e da ignorância da realidade espiritual e do apego transitório à matéria. São 3 itens aí importantíssimos para dizer assim, olha só, como esse medo da morte é construído. Nós temos um instinto de conservação que é nosso,
e que, inclusive, nos auxilia a vivência no mundo, esse instinto de conservação, senão nos perderíamos muito mais rápido, né? Nós temos a ignorância sobre a realidade espiritual. Nem todo mundo conhece o que a doutrina coloca, nem todo mundo conhece sobre a ideia de espírito imortal que somos. Então, essa ignorância também traz o desconhecimento e esse medo sobre o que eu nem conheço. E, por fim, o nosso apego transitório à matéria. O apego às coisas materiais deste mundo. O apego a pessoas também. Parece que a gente nunca mais vai encontrá-las quando a gente não conhece o que realmente acontece. Porque se a gente conhece, a gente tem a certeza de que a gente vai reencontrá-la mais cedo ou mais tarde, nesse ou em outro plano, ou em outra morada. Mas ainda tem mais construções. O medo da morte, herança ancestral, assim como resultado das crenças religiosas e superstições que elaboraram um Deus vingador e punitivo. Nós temos essa base religiosa, histórica, e que sim, construiu um Deus punidor, um Deus vingativo, como se só existisse o céu e o inferno. E aí, se você pecou, você já sabe para onde vai. Isso foi construído historicamente e ainda hoje é defendido por muitos, a gente sabe. Então, como você não vai ter medo da morte se só tem 2 lugares para ir e se você acha que não está muito para ir para o céu, chamado? Você não vai ter medo? Como é que pintavam o inferno, o tal inferno? Fogo, muita coisa ruim. Então, como não temer a morte diante dessas construções? Só que aí a gente tem o conhecimento de que Deus é amor. Deus não é vingativo, não é vingança. Tudo que você constrói, você recebe. Você vai prestar conta, mas são muitas as moradas. Não existem só essas. Aliás, o que é o inferno, não é? São muitas as moradas. Inclusive, eu lembro, agora eu estava terminando de ler Noite no Cais, acho que é a Deolália Bueno, que ela vai relatar um romance, que ela vai trazer uma história de um espírito, a Teresa, que é trabalhadora de uma morada, que é um hospital, que fica situado acima de Santos, da cidade de Santos. E para lá, como uma das moradas, né, vão exatamente aqueles espíritos que desencarnaram e que precisam, com urgência, de atendimentos espirituais médicos, né, ou psicológicos lá no outro plano. Então, e é muito lindo, o romance é muito lindo, a história, e traz a vivência dessa morada, desde que ela mesma foi a socorrida pelo hospital e depois passou a ser uma trabalhadora desse hospital. Então, são muitas as moradas. Não é um Deus vingativo e punidor que vai simplesmente colocar você ali, no tal do inferno. Isso não existe. O que existem são muitas moradas. E aí, conforme as minhas ações, pensamentos e necessidades, após o desencarne, eu estarei em uma delas. E aí, por isso, Joana passa muito tempo do livro também focando na história de o que nós estamos fazendo.
Que morada nós iremos habitar após o desencarne? Ainda tem mais construções, né? Porque, além disso, ainda tem essas relações que são construídas em volta da morte na infância. Porque não é hábito falar sobre morte. Parece um assunto que é proibido. Porque é doloroso? Sim. Não tem como não doer. Mas é preciso falar. Às vezes, algumas crianças passam por esse fenômeno da morte em família e elas nem sequer sabem o que aconteceu com aquele parente que ela não vê mais. Ele simplesmente desapareceu e ninguém fala nada. Como essa criança vai começar a elaborar questões sobre morte? Quando? Nossos filhos, educados na doutrina espírita, como nós estamos conversando sobre, além da evangelização, que a evangelização fala sobre, mas quem não está na evangelização? Como nós falamos sobre morte? Isso é muito importante, porque a morte é algo certo e deve ser olhado como um processo natural. E um processo natural não é um processo necessariamente bom ou sem dor, mas é um processo natural do fim do corpo orgânico e renascimento do espírito em uma outra morada, porque somos espíritos imortais. E aí a gente tem, como é que a gente fala, como é que a gente vivencia essas perdas? Diante de uma sociedade que tem construído a morte como algo muito ruim, como algo proibido a se falar, quando na verdade é algo natural. Nós vivenciaremos esse processo mais cedo ou mais tarde. E como nós vivenciamos esse luto, que é o processo, é a consequência natural depois dessa morte. Cada desencarne traz processos de luto que são individuais e que são necessários. Nós necessitamos passar por esse processo, por cada etapa de luto. Por cada etapa, sem julgamento. Porque às vezes também você vai e diz assim, não, você é espírita, então você está bem, né? Não, você não chora diante da morte de alguém próximo e querido, você é espírita, né? Você tem o conhecimento. Ter o conhecimento não nos deixa fora do luto. Inclusive, nem podemos. Porque se quisermos sair fora desse luto aí, mais na frente ele vai chegar. Ele pode chegar como um adoecimento. Então a gente precisa vivenciar, precisa ficar triste, sim, chorar, sim. O que a gente não pode é permanecer por muito tempo nessa mesma vibração. Se o meu choro com o tempo só aumenta, como é esse choro? Se a minha dor com o tempo só aumenta, eu preciso de mais ajuda. Eu preciso de um auxílio específico. Porque a doutrina, ela é consoladora. E aí eu lembro de uma fala do Haroldo também, em um dos vídeos, que ele diz, a doutrina não vai tirar a dor, mas ela vai nos consolar a ponto de não nos desesperarmos. Ela retira o desespero, porque nos dá o conhecimento de onde esses entes queridos estão.
do que eles realmente estão precisando, qual a nossa parte. E ele vai retirando o desespero. A dor não. A dor pode continuar e perdurar, mas ela também vai ser ressignificada e não vai mais permanecer somente como dor. Podemos observar a morte, então, não como destruidora para a doutrina espírita, mas como uma interrupção momentânea no processo vital que decorre do organismo, porque o corpo não é imortal, quem é imortal é o espírito. Então, que possamos, através do conhecimento, trazer essa ideia da morte não como algo destruidor, mesmo que destrua no momento. Mas a caminhada continua, o desespero passa, a dor é ressignificada com a certeza da continuidade da vida em outro plano, em outra morada. Esse é o outro livro, né? Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, também de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. Então, assim considerada, conduz o viajante da hospedaria terrestre para o seu lar verdadeiro. Voltamos à casa do Pai, a uma outra morada. Retornamos para assim nos cuidarmos, estudarmos, aprendermos e planejarmos nova volta, até que se complete essa evolução moral de cada espírito. O encontro com a verdade liberta o ser da ignorância e integra-o totalmente na vida. Quando conhecemos, quando lemos, quando entendemos o que realmente acontece, isso nos liberta, nos dá certeza, nos acalenta o coração, nos consola e nos dá essa certeza da vida. Vida que é vida sempre, como a citação lá do Buda, seja ela no corpo físico ou no corpo espiritual. Achei incrível essa metáfora que Joana de Ângeles traz no livro Fonte de Luz, que ela vai dizer assim: nós somos um carro orgânico. É exatamente isso que nós somos. Um carro orgânico, mas que parece que estamos andando por estradas da juventude e por coisas boas, passeios agradáveis nessa vida, como se não fosse acabar, como se a gasolina do carro não fosse chegar ao fim. E como estamos cuidando desse carro até a gasolina chegar ao fim? Às vezes a gente anda nesse carro pelas estradas de coisas boas, de passeios de juventude, e acha que as coisas só vão acontecer com os outros. E o desencarne não é assim. Acontece com qualquer um, a qualquer momento. A gasolina chega ao fim. Ainda no livro Fonte de Luz, ela vem nos dizer: é necessário que acordes para os impositivos da imortalidade. É necessário que acordemos, porque isso é um fato. Somos espíritos imortais e assim devemos pensar e fazer de acordo com a imortalidade da alma. Assim devemos pensar e lembrar dos nossos, que também são espíritos imortais e que abrigam aí outras moradas agora.
mas que reencontraremos. Estás mergulhado no oceano da imortalidade, queiras ou não. Não é um querer nosso, é uma certeza. É a justiça divina, é o amor de Deus por nós. É a lógica de estarmos aqui. A vida não sucumbe no momento da morte. Não acaba. Não vira pó. O corpo vira. O espírito não. Renasce em outras moradas. Viverás e serás caracterizado pelos teus pensamentos, palavras e ações. Nós habitaremos moradas após o desencarne conforme os nossos pensamentos e ações, assim como os nossos também serão colocados em moradas conforme a necessidade e conforme a prática de pensamentos e ações que eles estiveram. Às vezes, o desencarne acontece por ocasiões bem complexas e a gente, por conhecimento, pode imaginar ou até catastrofizar sobre aonde esse nosso ente querido está, né? E aí a gente tem que pensar em quem ele é, quem ele foi, o que ele fez. Eu digo isso porque penso muito numa vivência minha. Vou ver a água. Eu vou conseguir. Que há pouco tempo, né, dia 10 de setembro, ocorreu o desencarne de um grande amigo, um amigo de infância meu, e alguém que eu tinha, assim, maior carinho, maior orgulho. E aí, eu, com conhecimento da doutrina espírita, comecei a vivenciar esse luto. Choro, prece, evangelho. E é incrível como o evangelho sempre nos dá as respostas exatas no momento que a gente pede e precisa, né? E o evangelho me respondeu, acalentei meu coração, mas daqui a uma semana, 2, vinha de novo à mente ele. E aí algumas questões relacionadas ao desencarne, e aquilo ia me inquietando, me angustiando. E eu comecei a voltar, evangelho, prece, e eu comecei a, depois de conversas também com alguns amigos, obviamente, sozinha a gente não faz nada, né? Nem fisicamente nesse plano, nem sozinho espiritualmente, mas em conversas com amigos eu fui tomando consciência desse processo de luto e da necessidade de olhar quem era o meu amigo. O que ele fez na vida? Como ele pensava? E aí eu comecei a recordar muitas coisas boas. E aí vem o alívio, vem dizendo assim: Deus é misericordioso. Ele está amparado. E aí vem a certeza de que ele sim está em outra morada. Depois eu tive alguns sonhos com ele e ele sempre muito sereno. A gente não conseguia se falar, mas eu o via de longe muito sereno. E aí vem essa certeza que parece que precisa acontecer várias vezes com você nesse processo de luto, que vai e volta, sabe? Vai, a gente cai um pouquinho, chora de novo,
se pergunta o porquê e depois vem cada resposta. Porque a gente toma consciência do conhecimento que nós já temos e das certezas que nos são dadas. E esse é o processo. Porque se você nega, ele volta. A gente não consegue colocar para baixo do tapete. E aí a gente conversa, pede auxílio, faz evangelho e prece e é amparado. Viverás, todos nós viveremos, os nossos ainda vivem. E o mesmo ocorrerá com todos a quem amas ou não. Eles viverão. Aqueles que te anteciparam na viagem de retorno, esperam-te. Se foram antes, lá estarão à nossa espera para nos recebermos. Se tiverem que voltar antes, aqui nos reencontraremos de alguma forma também. A separação é momentânea. Acreditem. Não pranteies em desespero, nem duvides da sua existência. Chore. Chore. Mas não se tome a prantos desesperados com frequência e em muito tempo. Porque isso também tem consequências não só para nós, mas para eles que lá estão. Recorda-os com carinho e envia-lhes pensamentos bons, rememorando-os em momentos felizes que tiveram. Esse é outro ponto. A gente precisa, sim, vivenciar esse luto. A gente precisa, sim, sentir tudo que a gente está sentindo com essa partida, com essa separação momentânea. Mas nós também temos que tomar consciência do que nós precisamos fazer para que eles também estejam bem. Imaginem pais ou mães que já se foram, que desencarnaram, e ainda observam os filhos aqui em prantos intermináveis e desesperados. Como nos sentiríamos? Precisamos de ajuda. Rememorar momentos felizes é o que nos dá força, é o que nos promove a gratidão por todos aqueles momentos vivenciados junto a ele ou a ela, a eles ou a elas. E aí vem a ressignificação, né? Porque aí também meu avô desencarnou em 2008 e ele era uma figura assim excepcional, né? E ainda hoje, quando eu vou falar nele, em alguns momentos, cai uma lágrima e um sorriso vem depois, porque eu só consigo lembrar de coisas boas que ele deixou, que marcam. E é isso que é o importante. Nós somos marcados pelo amor que foi construído naquela relação. E esse amor permanece. Porque eles vivem, mesmo que em outras moradas. Essa vocação de pensamentos bons, de falas, do que vivemos juntos, de bom, os despertará, se estiverem adormecidos, assim como os felicitará, caso se encontrem lúcidos. Eles ouvem cada prece, cada comentário,
Cada momento feliz que é rememorado por você. Lembro muito do nosso lar, né? Quando André Luiz observa as preces que as pacientes dele ainda faziam por ele, mesmo depois do desencarne. Chega para eles todas as vibrações de amor que são emanadas naquele momento, de lembrança. Olha que maravilha. Mantém com eles os vínculos de amor que te sustentarão nos fios da esperança, em favor do breve reencontro feliz. Porque mesmo que eles estejam adormecidos, eles acordarão. A prece, o evangelho, as memórias afetivas que você constrói aqui chegam até lá. E eles podem também, inclusive, estar precisando muito desses fios de afeto, dessas energias, dessas vibrações. E aí a gente finaliza com essa citação de Joana de Ângeles, que é maravilhosa, né? Como tudo, mas que fecha muito bem esse sentido. Que ela diz que Jesus retornou da sepultura em exuberante imortalidade, a fim de nos oferecer para sempre a certeza de que a existência corporal passa com brevidade, mas a vida infinita e grandiosa jamais se interromperá. Jamais se interromperá. Eu agradeço muito a atenção de vocês nessa noite de hoje. Muito feliz por servir mais uma vez. Obrigada.